pessoal, cursistas do curso Educação em Direitos Humanos da UFPC, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a professora Silmar Leila, estarei acompanhando vocês nesta videoaula, onde vamos tratar sobre o que é o projeto de intervenção. Projeto este que será uma das etapas, na etapa final, para a conclusão deste curso. Sejam todos, então, bem-vindas e bem-vindes. Temos aí a definição de um projeto de intervenção como uma proposta pedagógica, no sentido de ser desenvolvida em ambientes educacionais, formais ou não formais, de tal modo que a atividade tenha como foco a intervenção da realidade da violação dos direitos humanos. O que significa isso? A ideia é que, como educadores, tenhamos um olhar crítico sobre a realidade de nossas escolas. Seja na sala de aula, seja como gestor, envolvendo educadores e outros profissionais de educação, a ideia é que tenhamos essa observação daquilo que, dentro das relações humanas, causam algum conflito. É importante que a gente tenha em mente, que esse primeiro passo, vamos chamar assim, de identificação de problema, seja uma observação inicial, sem que haja um envolvimento direto da sua parte como professor. Ou seja, não faça comentários, apenas anote, observe. Um pouco desse processo vocês já realizaram durante todos os módulos anteriores, principalmente durante as atividades de vivência, onde a proposta sempre envolvia alguma observação ligada à temática desenvolvida em cada módulo. Então, o que nós gostaríamos realmente é que, neste momento, o olhar de pesquisador de vocês prevalecesse, fazendo essa observação bem crítica em relação a essa realidade. É importante lembrar que, quando a gente está tratando de relações humanas, é muito comum que conflitos aconteçam. Infelizmente, não podemos dizer que dentro de nossas escolas não temos nenhum tipo de conflito ou manifestação de violação de direitos humanos. Então, isso desde a educação infantil, crianças de 0 a 3 anos de idade, ou mesmo de 4 a 5 anos na educação infantil já da pré-escolar, no ensino fundamental, ou na própria educação de jovens e adultos, o conflito, os desentendimentos, eles acontecem, e muitas vezes carregados de manifestações. E aí, diante desse olhar mais crítico, de observação, a proposta é que tenhamos a estratégia, o desenvolvimento de uma estratégia, a criação de uma estratégia pedagógica que envolva o grupo ao qual se pretende propor esse conhecimento e a mudança de comportamento. Ou seja, dentro de uma sala de aula, por exemplo, há uma manifestação de bullying. Como podemos intervir? Ou entre os professores, acontece um desentendimento, há uma fala machista por parte de ou mais professores. Como fazer uma intervenção diante dessa realidade? Então, a perspectiva dessa observação, ela realmente será fundamental para o desenvolvimento do seu projeto de intervenção. Algumas percepções possíveis vão ser embasadas aí na descrição de bullying, de racismo, de machismo, da ausência, ou perda de direito das crianças, do capacitismo, da homofobia, do autoritarismo versus a democracia, da transfobia, misoginia, intolerância religiosa, xenofobia, entre outras possíveis manifestações. Então, essas são algumas, para que vocês estejam atentas a elas, porém, volto a retomar a importância de observar essa sua realidade e, a partir dela, pensar como eu posso realizar uma intervenção que seja positiva, que traga reflexão, que traga conhecimento e, posteriormente, ou consequentemente, mudança de postura. Mas a pergunta, talvez que fique para vocês, o que é considerado como uma intervenção?
A intervenção, a gente parte do princípio que ela é uma ação desenvolvida de modo a promover conhecimento sobre determinado tema, pautado no problema apresentado e proposta de mudança no comportamento do grupo envolvido. É importante que a gente entenda que a proposta do curso é que você desenvolva seu TCC como um projeto de intervenção que ou já se concretizou no decorrer da sua trajetória profissional, ou ainda será desenvolvido. Então, de repente, você está no momento em que, por algum motivo, você não está inserido no seu ambiente profissional, por licença médica, por exemplo, ou por não estar assumindo aula exatamente neste momento, você pode descrever ações de intervenção já realizadas anteriormente. No entanto, se você está em sala de aula no momento, ou como gestora, ou outra profissão, outra ação, desenvolvendo outras atividades dentro da escola, você pode pensar num projeto para o futuro. E, obviamente, se você está já desenvolvendo um projeto, inclusive pautada nas atividades de vivência desenvolvidas no decorrer dos módulos, você pode também descrever esse trabalho que já está sendo realizado. Então, a proposta é realmente pensar em estratégias e promover conhecimento que será desenvolvido na escrita do seu projeto e a intervenção na realidade. Teoria e praxis sendo desenvolvidas aí, ou numa etapa anterior ou no processo posterior, para que, de fato, a educação em direitos humanos seja alvo aí de desenvolvimento cognitivo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, bem prático, fictício, tá? Não é algo que eu vivenciei, mas já vi casos parecidos. Então, vamos colocar a situação de que identificamos dentro de uma turma de 8º ano uma estudante que é muçulmana e que tem sofrido com a intolerância religiosa durante as aulas. Para nós que estamos em sala de aula, e eu estou neste momento, muitas das vezes essas percepções, de intolerância ou de bullying, enfim, de violações, elas são bem sutis. Mas como nós, professores, educadores, demais profissionais de educação, temos essa proximidade ao grupo de estudantes ou mesmo ao grupo docente, é mais fácil de perceber. Então, o que fazer diante de uma situação dessa? Temos aí, então, para um desdobramento de projeto de intervenção, a delimitação inicialmente de um tema. Neste caso, intolerância religiosa. Nós temos uma menina, uma criança, sofrendo intolerância religiosa, o tema automaticamente será esse. O problema, eu coloquei aqui como exemplo, propor mudanças de comportamento dos estudantes que demonstram intolerância religiosa diante de uma colega muçulmana. E, como eu tenho uma intervenção a desenvolver, a pergunta possível aí, uma pergunta de exemplo é possível promover intervenção comportamental desta turma por meio do conhecimento das características de diferentes religiões e tendo como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, esta é a pergunta que vai permear aí o meu projeto. Diante desta temática delimitada, da pergunta já proposta, a ideia, então, num projeto possível. Possível porque eu preciso pensar na realidade prática que eu tenho. Eu consigo, como professora, neste caso, que eu estou colocando como exemplo, eu tenho acesso à turma e eu tenho esse momento de contato com eles. Então, a minha proposta é apresentar à turma um quadro com as principais religiões existentes no mundo, promover uma roda de conversa sobre intolerância religiosa, de modo a apresentar o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Divididos, então, posteriormente, dividir esses alunos em pequenos grupos, de modo a solicitar que eles busquem informações históricas sobre as religiões apresentadas anteriormente e sobre como devemos combater a intolerância religiosa. Dado o prazo desta pesquisa,
a proposta é, se possível, promover apresentações do que foi pesquisado em diferentes turmas ou expor um mural de modo que toda a escola reconheça a relevância deste conhecimento. Então, entenda-se que este projeto ele é viável porque eu estou lidando com uma turma específica e tenho um objetivo bastante delimitado. Então, ao desenvolver o seu projeto de pesquisa, lembre-se, ele tem uma proposta escrita que você deverá seguir, mas ele também tem uma proposição prática. Pensem sempre nessa relação, teoria e praxis. Neste caso, eu chamei esse projeto, né? Nesta escola não praticamos intolerância religiosa, seria talvez o título do projeto a ser desenvolvido com a turma, inclusive para ser inserido no projeto político-pedagógico da escola, caso isso seja possível, e mesmo no seu planejamento como professor, professora ou outro profissional da área da educação aí inserido em algum ambiente escolar, ambiente educacional. Encerra-se então aqui esta minha fala em relação ao projeto de intervenção, suas características principais, e desejo a todos aí bons estudos. Muito obrigada.